Shabbat, Shabbat, Shabbat. E se você tem medo, o seu amor não está aperfeiçoado. Honrando o Avinus Shebashamai e seu filho que está sentado à sua direita, Shana Tová. Estamos no ano novo, estamos nos preparando para sairmos do Egito para sempre. Foi nesse período que Moisés estava naquele negócio, vai no faraó, volta de faraó, vai no faraó, volta de faraó. Amém? Então, nós estamos no ano 5.787. Nós passamos. Oficialmente, politicamente, sei lá que eu posso dizer, 5.786. Mas, biblicamente, 8.787. 5.000. Eu falei o quê? Caramba, pulei lá. 5. Já estamos velhinhos. 5.787, né? Então, hoje é Shabat, Yom Shabat. 3 de Nissan. Terceiro dia de Nissan. O mês da liberdade. Né? E a paraxá agora que nós estamos no Besefer Hadash, um novo livro, como o irmão falou aqui, né? Que é Vaikra. Em português é Levítico. Vai de 1 a 6:7. E a porção dos profetas é Yeshayahu, que é Isaías, que nós comentamos ontem um pouquinho só. Que vai de 43:21 a 44:23. E a porção do Berit Hadashah, que é a nova aliança, Marcos 11, 1 a 12:44. Você deve ter lido em casa, acredito eu, né? Porque hoje nós vamos começar comentando sobre o Sefer Vaikra. Porém, parece que eu vou falar de outra coisa. Mas você vai entender. O livro de Vaikra começa assim em Levítico 1:1. Ora, chamou Yud Revavirê a Moisés e da tenda da revelação lhe disse. Quando eu falo o nome do pai, é porque no original está o nome do pai. Viu, meu irmão? Rafael, não pode pronunciar o nome do Senhor em vão. Eu não estou pronunciando em vão, eu estou lendo o texto. Amém? E a gente deve ler como ele é. E como está lá, está o nome do Avinu Shebashamai, nosso pai que está no céu, Yud Revavirê. Ele chamou Moisés e da tenda da revelação lhe disse. Eu não sei se você conseguiu perceber que este momento é extremamente importante. Pois o Criador passou a habitar no meio de seu povo Israel pela primeira vez desde que o homem caiu. Pela primeira vez, Deus volta a habitar no meio da terra com os homens. Viu, meu irmão? Isso é muito importante. É um dia festivo e deveria ser até feriado. Não é, mas deveria. Porque, imagina, o homem se afastou de Deus. Deus trouxe o dilúvio. Muita gente morreu. Ficou só Noé, seus filhos, e voltou a povoar a terra. Não é? E Deus nunca mais apareceu aos homens, andou com eles. Nesse dia, Israel teve o prazer de Deus habitar entre eles. Então, para mim, isso devia ser um dia festivo, de cântico, de alegria. É um dia que deveria ser feriado em Israel.
pois o Criador estava pela primeira vez desde que o homem caiu habitando entre os homens. E isso é uma prefiguração de nosso tempo, onde o Criador vem fazer morada em nós por meio do seu Espírito. Como está escrito lá em Efésios 2, de 19 a 22, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, ó, tu não é mais estrangeiro. Gente, eu vou dizer claramente para você, você não é mais brasileiro. Copiou? Internalizou? Eu entendo que a igreja não entende muito isso não. Mas é claro, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiro. Forasteiro é aquele que é de fora. Nem de fora, você não é nem de fora, mas concidadão dos santos. Então o Senhor está dizendo que você agora está incluído no povo dele. Você não é mais estrangeiro, nem forasteiro. Além dele estar te incluindo aos santos, está dizendo que você é da família de Yud Revavirê, da família dele. Você tem um pai agora. Rafael, mas eu tenho um pai carnal. Não, mas ele não está falando desse pai. Ele está falando do Avino Sheba Shammai. Não é bonito isso? Avino Sheba Shammai. Avino é nosso pai. Sheba Shammai, que está no céu. Amém? Então agora você pertence à família dele. Ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Senhor não está excluindo nem os apóstolos nem os profetas. De que Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Quem é engenheiro está entendendo. Quem é engenheiro aí? Entendeu, né? Pedra da esquina é a pedra principal da obra. Amém? Eu acho que tem a ver com aquele arco romano, porque a pedra que sustentava tudo é uma pedra principal. É por isso que tem esse conceito, viu, gente? Se tirar aquela pedra, o arco desfaz. Então, é aquela pedra principal que segurava o arco, gente. Uma pedra. É, é. Só ela sustentava o arco. Você pode tirar todas as outras e pôr outra, mas se você tirar essa, é insubstituível. O arco cai. Amém? De que Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, edifício, está te chamando de edifício, e está dizendo para você ser bem ajustado, você precisa do que os apóstolos ensinaram e do que os profetas ensinaram. E você precisa de uma pedra principal, que é Yeshua. Olha só, está te construindo. Para que você seja um edifício bem ajustado e crescer para ser templo santo ao Senhor. Olha aí, ó. No qual também vós juntamente sois edificado para morada de Yud Revavirê em espírito. Então, para o Senhor habitar em você, para você ser morada, você precisa do que os profetas falaram, você precisa do que os apóstolos falaram, você precisa de ter uma pedra principal. Rafael, pode ser a que eu compro na esquina? Não. Pode ser a que eu encontro na estrada? Não. Não pode. Tem que ser Yeshua, o filho de Yud Revavirê. Essa é a pedra principal. Para sermos edificados como templo de Elohim no nosso espírito. Tá vendo aí, gente? Olha aí, ó. O que aconteceu lá com Israel era uma prefiguração disso que acabamos de ler. O dia em que ele passa a fazer morada em nós acontece quando somos o quê? Imersos no Espírito. Você ia perguntar para mim, Rafael, o que é isso? Imerso no Espírito.
Quem já foi imerso no Espírito não pergunta o que é isso. Mas imerso no Espírito é o que o grego chamou de batismo, e ficou como batismo. Mas o original é imergir no Espírito. Amém? Por isso que, por exemplo, você vai na capoeira, tem batismo. Tem ou não tem? Quem já jogou capoeira aí? Eu já joguei. Tem batismo. Olha lá, alguém levantou a mão lá. Não tem batismo? Aí, ó. Tá vendo? Porque isso é grego. Nós temos que voltar para o significado real, que é imergir no Espírito. E esse momento, ele é inesquecível. E hoje nós chamamos de batismo no Espírito por causa dos gregos. Foram os gregos que colocaram batismo, tá? E aí isso, como receberam dos gregos, ficou como o grego falou. Mas perde um pouco do sentido e a gente precisa resgatar o entendimento do que foi escrito. Obviamente, é uma experiência inesquecível, né? Ser imerso no Espírito. E o de Revavir faz isso por uma coisa chamada Ahavá. Fala. Bonitinho, né? Ahavá. Que diacho é isso? Por essa razão, hoje, nós vamos falar de Ahavá. Não falei para vocês que eu ia começar em Levítico, mas, gente, é porque às vezes eu estou escrevendo, vem no meu espírito as coisas, e aí eu escrevo. Você está entendendo? Não é uma coisa assim que eu quis fazer. Eu comecei falando de Levítico mesmo. E aí, é, nós vimos que a primeira vez que Deus fala da terra, na terra com Israel, não é? Primeira vez que Deus está andando com o povo. E isso, gente, é muito importante, você entende? Porque o homem pecou, Deus nunca mais veio falar com o homem. Deus nunca mais andou com o homem. E a partir dali, Deus vai voltar a andar com o homem. Gente, você entendeu como é importante esse negócio? Você entendeu que você tinha que pular de alegria, cantar louvores e orar em línguas, virar cambalhota, correr, ter visões espirituais? Meu irmão, o Criador voltou a habitar na terra. É tremendo isso. E aí, o Senhor foi me levando. Por que ele veio habitar na terra? Por obrigação? Por pena? Por Ahavá. Falei, meu Senhor, que coisa tremenda. Por isso que hoje nós vamos falar de Ahavá. E existe um texto revelador na Bíblia. Talvez, gente, seja o mais profundo que nós conhecemos do Criador no estado em que estamos. Diz assim, ó, vou falar em hebraico, olha que bonitinho. Ha Elohim Hu Ahavá. Traduziu? Ha Elohim Hu Ahavá. Traduziu? Hã? Elohim é amor. Hu Ahavá. Não fica bonito em hebraico? Ha Elohim Hu Ahavá. A garganta arde, mas fica bonito. Não é? Essa é a maior e mais profunda revelação da natureza do Criador. Revela quem Yud-Heh-Vav-Heh é. Olha só. Porque esta revelação não descreve apenas algo que ele faz ou algo que ele tem, mas o que ele é em sua essência. Ele é. Não é tremendo? Ahavá em nossa língua portuguesa é o substantivo amor. Não é o verbo, é o substantivo amor. O amor. E nós encontramos essa revelação lá em 1 João 4, 7 a 8.
Olha o que ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Elohim. E todo que ama é nascido de Elohim e conhece a Elohim. Aquele que não ama não conhece a Elohim, porque Elohim é amor. Gente, eu comecei a ler isso aqui hoje, eu falei, meu Deus, isso é extremamente importante. Isso é extremo, isso é extremo, 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 sei lá, extremamente importante para a nossa vida. Essa revelação afirma literalmente que Yud-Heh-Vav-Heh é amor, não apenas que ele ama, mas que seu ser é composto de amor, podemos dizer assim. Ele é, ele não tem, ele é. Uma coisa é eu ter, outra coisa é eu ser. E a palavra, a revelação, está nos ensinando que ele é amor. Isso é importante. Não é apenas uma qualidade entre outras que ele tem. Deus tem muita qualidade, né? Ele é longânimo, benigno, misericordioso, tardio em irá, grande em benevolência. Ele tem várias características. Mas amor não é uma característica. Ele é amor. É a natureza fundamental de Yud-Heh-Vav-Heh. Tudo o que ele faz, criar, julgar, salvar, corrigir, restaurar, ajuizar, foi por amor. O dilúvio foi por amor. O Apocalipse será por amor. Tudo que ele faz é por amor. Quando ele disse haja luz, foi por amor. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, e quando ele se faz presente, a primeira coisa que nós sentimos é amor. Porque ele é. Ele não tem. Ele não ama. Ele é amor. E se ele nos visitar agora, nossos corações se enchem de amor. Porque ele é amor. Tudo que ele faz, sem exceção, é por amor. Rafael, mas ele mandou matar Balaão por amor. Acredita? Ele vai lançar pessoas na guiena por amor. Ele vai nos trazer para o reino de seu filho por amor. Nada que ele faça, o amor está fora, porque ele é o amor. Por isso que aquele poeta daí do Rio falou que o amor é bom quando dura, que ele nunca conheceu o amor. Porque lá em Coríntios está escrito que o amor nunca acaba. Por que ele não acaba? Porque amor, Deus é o amor. E Deus não acaba, então o amor nunca acaba. Então, quando ele falou, ele não falou do amor, ele denominou amor uma coisa que não é amor, porque o homem natural não tem amor. Porque Deus é amor, o homem pecou, o homem se afastou de Deus, então nós não temos amor. Ah, Rafael, tem sim, tem não. Nenhum de nós. E eu vou mostrar a vocês. É tão profundo isso que a revelação na palavra afirma de forma categórica. Presta atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Elohim. E todo o que ama é nascido de Elohim e conhece Elohim. Aquele que não ama não conhece a Elohim. O apelo que ele faz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Elohim, revela que o amor não é apenas um mandamento, mas a própria evidência da vida divina em nós. Deu para entender?
O amor não é um sentimento como as pessoas pensam. O amor é a evidência da vida do Criador em nós. Eu só consigo amar se a vida do Senhor estiver em mim. Essa é a evidência. Tem gente que pensa que a evidência é orar em línguas. Tem gente que pensa que a evidência é ser profeta. Tem gente que pensa que a evidência é porque ressuscitou o morto. Paulo fala que não é. Paulo fala assim: ainda que eu vendesse todos os meus bens e entregasse aos pobres, sem amor de nada valeria. Paulo sabia disso. A igreja perdeu o entendimento dessas maravilhas, por isso está se perdendo, porque o Senhor, aquele em quem nós vemos e às vezes achamos que está de longe, não está, ele está de perto, porque ele é o próprio amor, e o ser humano sem amor não suporta a vida. Não suporta. Hoje eu vi um testemunho, parece até que foi hoje, não foi ontem. Parece até que Deus vai me dirigindo na palavra, porque estou ouvindo um testemunho de, de uma rádio aí evangélica. A mulher disse: eu sempre fui triste, eu nunca amei, e sou evangélica desde nova. E veio no meu coração: então tu nunca conheceu o Criador, porque Ele é amor. Aí ficou falando lá que tem que ir para o psicólogo, que tem que ir para o psicanalista, que tem que ir para isso, que tem que ir para... Eu falei: meu Deus, ela nunca conheceu, ela está dentro da igreja e nunca conheceu o Criador. O Criador, ela nunca convidou ele para ele fazer uma visita a ela, porque o dia que ele visitar ela, ela vai ficar cheia de amor. Porque ele é amor. Vamos dizer, o rastro que ele deixa é amor. A presença dele é amor. Ele sai, deixa amor, ele entra, traz amor, porque ele é o amor, ele não pode ser separado dele, então ele vem, eu sinto amor, ele sai, eu sinto amor. É o rastro dele. É ele. É tão profundo isso, meu irmão. Esse apelo de amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Elohim, é muito importante isso, meu irmão. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso revela que o amor não é apenas um sentimento e nem um mandamento só, mas a própria evidência da vida divina em nós. Se você tem a vida divina em você, você consegue amar. Se a vida do Senhor não estiver em nós, nós não conseguimos amar. Nenhum de nós. Rafael, mas Hollywood, o cara olha para a moça. Isso não é amor, meu irmão. Eu vou mostrar para você que não é. Tanto é que não permanece. Permanece? Então. O texto afirma que todo o que ama é nascido de Elohim e conhece a Elohim. Pergunta para você, a Bíblia mente? Então escuta aí, ó. A Bíblia não mente, você falou comigo. Todo que ama é nascido de Elohim, é gerado de Elohim. Só pode amar quem for o quê? Nascido de Elohim. João 3, e Yeshua conversa com o Nicodemos, né? Ele pergunta: mas como nascer o homem poderá entrar na sua mãe novamente? Ele não entendeu, mas precisa nascer do alto, nascer de Elohim. Aí, ó, olha o que a palavra está ensinando, meu irmão. Todo que ama é nascido de Elohim. Não existe quem ame e não seja nascido de Elohim. Não existe. Só quem é nascido do alto ama. E conhece Elohim. Algum homem já viu Elohim? Ninguém. Ninguém nunca viu Yud Revaver. Mas quem tem o amor dele, conhece ele.
Por quê? Porque ele é amor. Então, se ele está em mim, eu conheço ele. Deu para entender? Mostrando que o amor não é um sentimento superficial, mas o sinal visível de alguém que foi transformado pela presença de Yud Revavirê. Amar aqui significa agir conforme o caráter de Elohim. Você possa andar como ele. Refletindo sua natureza, que é o amor. Por outro lado, a declaração aquele que não ama não conhece a Elohim, autêntica, verdadeira. Ninguém no mundo conhece, só quem ama. Olha aí, ó. É direta e essa mensagem é confrontadora. Porque muitos pensam que estando dentro da igreja estão tranquilos. Você precisa ser imerso no Espírito de Elohim, para que você consiga ter a vida dele dentro de você e você possa amar. Então, aquele que não ama, não conhece a Elohim, é direta e confrontadora. Não importa, olha só, nem quanto alguém diga ter fé. Não importa nem você dizer, pela fé eu consegui isso, consegui aquilo, aconteceu isso, aconteceu. Não importa. Se você não ama, você não conhece a Elohim. Rafael, lá no mundo é assim. Mas e dentro da igreja? Será que tem gente assim? Hein? Será que tem pastor assim que nunca teve uma experiência factual com ele? Pois é. Aquele que não ama não conhece a Elohim. Você pode ter até religiosidade, até conhecimento, até você ler a Bíblia. Se Elohim não estiver presente em você, o amor dele não está presente. Então, falta verdadeira experiência com Yud Revavirê e seu filho. O ponto de partida é, Yud Revavirê não apenas possui amor, ele é o amor. Isso significa que o amor não é um sentimento humano, mas uma realidade divina. A gente quis transformar o amor num sentimento humano, né? Eu gosto, eu não gosto, mas não é. Quando você tem amor, nunca acaba. Nunca. Rafael, mas o tempo passou. Deus está sujeito ao tempo? Aí você vai entender. Se Deus é amor e ele não está sujeito ao tempo, logo o amor também não está sujeito ao tempo, porque ele é o próprio amor. Então como é que ele acaba? Pois é, ele não está sujeito ao tempo. Aí, ó. Ele é. Isso significa que o amor não é um sentimento humano, mas uma realidade divina. É a forma existencial de Yud Revavirê. É como ele existe. É como ele é. É a sua essência, a sua natureza. Se Yud Revavirê é amor, logo, estar unido a Yud Revavirê é participar do amor e estar separado de Yud Revavirê é perder o amor. Você está entendendo? Se eu estou com ele, eu tenho amor. Se eu estou sem ele, eu não tenho amor. É simples assim. Não é complexo, não. É muito simples. Se ele está em mim, eu tenho amor. Se ele não está em mim, eu não tenho. Eu não tenho amor. Por isso, o homem natural não conhece o amor, porque pelo pecado somos separados de Yud e Revavirê. O vosso pecado faz separação entre vós e vosso Elohim. Se eu faço separação por qualquer coisa dele, o amor vai embora, porque ele é o amor. Não fica. Ah, me dá o amor aqui, mas eu não quero Elohim. Não tem jeito, porque ele é o amor. Deu para entender? Por isso o homem natural não conhece.
Por isso está escrito lá em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Elohim, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, se o pecado faz separação entre nós e nosso Elohim, nós não temos amor. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o amor. Uma coisa que Deus não colocou na sua criatura é o amor, porque ele é o amor. E se eu mandei ele embora, o amor foi junto. Deu para entender? E quando ele estava aqui conosco, nós amávamos. Mas quando ele foi, nós não amamos mais. Quando o homem peca, ele não apenas quebra uma regra, como muitos pensam, ele rompe uma relação. A consequência não é apenas moral, como também muitos pensam, mas é existencial. Ele se afasta da fonte do amor. Pecou, todo mundo só pensa em coisa moral, mas não é só isso. Você está rompendo um relacionamento. E você está rompendo um relacionamento com o amor, porque ele é amor. Então você fica seco, sem amor. O homem deixa de viver o amor sai de sua natureza. Se o amor é divino, eterno, sacrificial e incondicional, o que sobra quando ele sai do homem? Aí é que entra o problema. Deus saiu, o que sobrou dentro do homem? Primeiro, um profundo vazio. Um profundo vazio. Com isso, o sentimento emocional condicionado a eu gosto porque me agrada, vamos substituir o amor. Com o quê? Com eu gosto. Por que eu gosto? Por que tu gosta? Porque eu gosto. Porque eu acho bonito? É, alguma coisa. É tudo porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu quero, porque eu preciso, para eu ser feliz, não é? Pois é. Então, primeiro, desejo, um impulso de posse exatamente porque gosta e me agrada. Eu quero isso porque eu desejo, porque eu gosto e eu quero. Não. Afeição, um vínculo natural, porém limitado. Você tem afeição hoje, amanhã não tem. Não é verdade? Paixão, um impulso forte e momentâneo, com um fim como um absinto. Essa palavra que eu encontrei. Paixão é avassaladora. Você fala, eu amo essa pessoa, parará, parará, casa com a pessoa, compra casa, 3 meses depois. Acabou tudo. É igual um absinto com gosto horroroso, aquilo vazio. Agora, nenhum desses sentimentos é amor. Nós é que chamamos de amor, mas não é. Não é. Por que na adolescência? Porque na adolescência seus sentimentos estão aflorados. É por isso. São sentimentos, são instintos, são preferências, são atrações, todos eles centrados no eu. Tudo centrado no eu. Eu quero, eu gosto, eu sou apaixonado, eu isso, eu aquilo. Gente, até apaixonado por Yeshua, as pessoas dizem que são. E a Bíblia está dizendo assim, ó, largai as paixões, porque não é um bom sentimento, meu irmão. Apaixonado por Jesus. Eu já ouvi. Sou chonado por Jesus. Gente, as pessoas perderam o entendimento das coisas, são superficiais, são rasas. Pensam que estão salvas e não estão. Tudo centrado no eu. Tudo centrado no eu gostei daqui, ali eu não gostei. É ou não é? Gostei desse louvor, não canta esse louvor não, que eu não gosto dele. Mas não estou cantando para você. Nós estamos cantando para ele. Ah, mas eu não gosto. Ah, problema seu.
Mas é tudo assim. Eu quero, eu gosto. Eu penso que eu tenho direito. Ah, essa eu já ouvi. Jesus quer que eu seja feliz. Eu já perguntei para uma pessoa, me mostra aí o, o, o livro, o capítulo e o versículo de Jesus te quer feliz. Ele não quis Paulo feliz, né? Porque Paulo foi decapitado. Então, meu irmão, cuidado com esse sentimento aí, ó. Todos eles são centrados no eu. O amor divino é sempre centrado no outro. E aí, hein? O amor divino é centrado no outro. Tanto é que o filho de Elohim entregou a sua vida por causa dele, por causa de nós. Ó, ele nos amou. Ó, eu vou falar, depois a gente vai ver. O homem natural pode sentir carinho, atração, simpatia, afinidade, mas o amor verdadeiro só com a comunhão e o relacionamento com Yud Revavé, que reflete em nós entrega, sacrifício, constância, fidelidade, renúncia, graça, interesse e amor pelo outro. E isso não nasce do coração humano caído, não, meu irmão. Inclusive, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por isso, Paulo diz que o amor é o primeiro fruto do Espírito, não é à toa. Quando nós somos gerados por Elohim, espiritualmente, a primeira coisa que surge em nós é o Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é ó, não é da carne, não vem do homem, então só pode ser espiritual. Porque Deus é espírito, então vem do reino espiritual, vem do espírito, vem de Elohim, porque ele é amor. Ou seja, o amor não é obra da carne ou da natureza humana caída, não é mesmo. Não é de nenhum de nós. Não é porque eu sou bonzinho, eu sou bacana, paz e amor, eu só como vegetal, não mato os animais. Isso nada adianta, meu irmão. Isso tudo é bobagem. Amém? O amor verdadeiro vem do Criador. Se Yud Revavirre amor, então só há uma forma de recuperá-lo, reconectando com ele. Claro, não precisava nem dizer. Logo, o amor se torna, portanto, presta atenção, o critério que distingue quem realmente conhece Elohim, porque ele é a fonte, o modelo, a essência do amor. Por isso está escrito em João 3,16, porque Yud Revavirre amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O que é unigênito? Uni é único. Unigenia, único gerado. Aí, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o versículo afirma que Yud Revavirre amou o mundo de tal maneira, revela um amor que brota da sua própria essência e natureza, um amor ativo, sacrificial, transbordante de graça e estendido a toda a humanidade, sem acepção de pessoas. Por isso que ele não faz acepção de ninguém. Porque ele é o amor. Quando você olha para o outro e diz, eu não gosto dele, tem alguma coisa de errado em você. Claro que tem. Porque o amor divino não faz acepção de ninguém. Do pobre, do rico, do feio, do bonito. Feio segundo a gente, né? Segundo o nosso conceito. Né? Não é feio. É segundo o nosso conceito. Caído. Né? Nós rejeitamos. Então, se você tem isso no teu coração, meu irmão, bota o joelho no chão, jejua e ora 70 dias. E pede, e pede misericórdia, porque a coisa está ruim. Eu tenho que olhar e amar.
Porque o amor do Senhor foi derramado em mim. Esse amor se manifesta na entrega do seu bem mais precioso. Qual foi o bem mais precioso que Yud-Heh-Vav-Heh entregou? Yeshua, o unigênito, o único ser a ser gerado de Yud-Heh-Vav-Heh. Por isso que ele fala assim, eu saí do Pai. Oferecido para revelar plenamente quem Yud-Heh-Vav-Heh é e para conceder vida ao mundo por meio desse amor eterno que nunca acaba. Por isso está escrito em 1 João 4, de 9 a 10. Nisso se manifestou o amor de Yud-Heh-Vav-Heh para conosco, em que Yud-Heh-Vav-Heh enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Você só vive por meio dele. Rafael, mas eu quero viver por meio de Che Guevara. Não vai conseguir. Por meio do Buda. Por meio de, sei lá, tem tantos aí. Do Irã, Maomé. Não vai viver. Você só pode viver por meio de Yeshua, o Filho de Elohim. Nisso está o amor. Ó, não em que nós tenhamos amado a Yud-Heh-Vav-Heh, nós não tínhamos amor e Deus sabe disso. Deus olhou para nós e não viu amor nenhum. Por isso é que ele amou primeiro. Porque Rafael tinha condição de amar a Deus? Não tinha condição de amar nem o meu próximo? O que dirá a quem eu não vejo? Mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E mais, o amor de Yud-Heh-Vav-Heh é derramado em nossos corações, sabe por quem? Por quem? Hã? Pelo Ruach, pelo Espírito. Ruach Kadosh, Kadosh Ruach. Pelo Espírito Santo. E o amor de Yud-Heh-Vav-Heh se torna em nós a evidência clara de salvação. Então, o amor também é a evidência clara de que o Espírito do Criador está em mim. Se eu não amar, é uma evidência clara que o Espírito do Criador não está em mim. Olha aí, ó. Se eu faço acepção de pessoas, é porque o Espírito do Criador não está em mim. Porque o Espírito do Criador é que derrama o amor dele em meu coração. Pois está escrito em Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Yud-Heh-Vav-Heh está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele é o canal. É ele que derrama o Espírito, é que derrama o amor de Elohim em nossos corações. Aqui o amor de Yud-Heh-Vav-Heh é a causa da salvação. Você quer ver se alguém está salvo? Não é alguém que ora em línguas ou alguém que levanta o morto. Não. Balaão está aí para provar isso, né? Um dia desse eu vi uma pregação, pastor, o falso profeta Balaão. Balaão não era falso profeta. Balaão era um profeta autêntico. O Espírito revelava para ele. Ele é que amava uma graninha. Ué. Ele, na realidade, amou mais o dinheiro do que a Deus. Aí o que aconteceu? Deus mandou matar, porque ele fez Israel pecar. E como ele conhecia Elohim, que até como fazer alguém pecar, ele sabia. Ele explicou, faz assim, assim, que Deus não tem como fazer, ele tem que entrar em juízo. E foi isso que aconteceu. Então Deus falou assim, agora Israel, ele fez você pecar, então agora você vai matar ele. E foi por amor que Deus fez isso. Então cuidado, gente. E também evidência interna de que o Espírito Santo está presente. Quem ama, não é quem ama igual Hollywood, não, viu, gente? Ou igual as novelas brasileiras aí. Isso aí é porcaria. Amém? Não é nada de Deus isso. Tá bom? E se o Espírito está presente, a pessoa é salva.
O amor de Yud, não sei se permanece, né? Mas no momento tá. O Yud Revavirê é que demonstra que alguém é salvo. A salvação se manifesta na vida do salvo através do amor de Yud Revavirê operando nele. Não é o amor humano tentando alcançar Yud Revavirê e os homens. É o amor de Yud Revavirê fluindo no salvo como sinal de que ele pertence a Yud Revavirê. E se recebemos o seu amor por meio de seu espírito, logo já sabemos que Yud Revavirê permanece em nós e nós nele pelo seu amor através do seu espírito em nós e porque este amor foi derramado pelo espírito de Yud Revavirê, logo passamos a amar uns aos outros. Só assim que eu consigo amar vocês. Só assim que você consegue olhar para mim e falar: puxa, Rafael, te amo. Só assim. É só assim que você consegue. Só assim que nós conseguimos amar uns aos outros, nos preocupar com uns, para fazer aquilo que está escrito assim: chorai com os que choram e cantai louvores com aqueles que se alegram. É só assim que a gente consegue. Se não tiver o Espírito de Deus em nós, com o amor do Criador em nós, nós não conseguimos. O nosso amor se limita ao nosso sangue. Eu só consigo proteger aquele que é do meu sangue, aquele outro eu não estou nem aí para ele. É ou não é? A gente não liga, porque não temos capacidade para fazer. Isso não é um ou outro, somos todos assim. Só quando derrama a delícia do Espírito de Deus sobre nós, aí sim. A delícia, é uma delícia. Se é que tem outra palavra melhor, tem. A delícia. Quando ele derrama aquela delícia dele em nós, aí tem amor. É igual mel. Melhor que mel, né? Porque Deus criou o mel. Mas vamos dizer que é igual um melzinho que tem. Oh, que delícia. Pois é, quebra a razão, quebra tudo. Quebra o eu sei, eu já sei, né? Eu sou, eu posso, quebra tudo isso. Joga a gente no chão. Amém? Aí, ó, veja em 1 João 4, 11, 13, amados, se Yud Revavirê assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Yud Revavirê. Se nós amamos uns aos outros, Yud Revavirê está em nós. Olha só, rapaz. E Yeshua falou assim, eu no Pai, não, como é que é? Não, o Pai em mim e eu em vós. Por que o Pai estava nele? Porque ele amava. Por que ele amava? Porque o Espírito de Deus desceu sobre ele e repousou nele a totalidade do Espírito. Então Yeshua tinha a totalidade do amor de Elohim sobre nós. Então, se ele amou Rafael, então Deus falou: vou habitar nele. Aí ele falou assim: ah, é? Então, se eles amarem uns aos outros, então, é porque o Pai está em mim e eu neles. Aí, ó. Que coisa tremenda. Então eu sei que o Criador está habitando em mim como templo dele, se eu estou amando. Se eu não amar, é porque ele não habita em mim. Está escrito aqui. Se nós amamos uns aos outros, e o de Revavirê está em nós. E em nós é aperfeiçoado seu amor. Gente, isso aqui me parou quando eu li. O amor dele é aperfeiçoado em nós. Ele nos dá o amor bruto. É igual o ouro. Você pega o ouro da terra, ele está bruto. Deixou de ser ouro? Mas você tem que ter o trabalho de quê? Purificar o ouro. Nós recebemos um amor bruto. Mas eu preciso aperfeiçoar esse amor. Olha que coisa tremenda. Pois é, tem que aperfeiçoar. Eu tenho que amar vocês, vocês têm que me amar à medida que nós vamos nos amando. Vai aperfeiçoando esse amor a ponto de virar aquela pedra de ouro puro.
magnífica, que as pessoas vão ver e vão falar: gente, vocês são filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós seríamos conhecidos como filhos de Elohim quando amarmos uns aos. Olha aí, ó. Olha aí. Como as coisas se fecham. Por que a gente não está sendo conhecido pelo mundo que somos filhos de Elohim? Porque não amamos uns aos outros. E aí o meu amor que Deus derramou aqui ficou uma pedra preciosa, mas ainda tem escórias. Não, pé de esquina é Yeshua. Esse é a natureza de Deus em mim. Eu preciso aperfeiçoá-la. Eu preciso me preocupar com o meu próximo. Eu preciso amar. Quando eu estou fazendo isso, eu estou aperfeiçoando o amor. Estou tirando as escórias do ouro. Eu falei, meu Deus, mas precisa aperfeiçoar o seu amor? Precisa. Precisa servir. Servir. Ser servo. Não é ser líder. A igreja está com mania agora, né? Curso de liderança, não sei o quê. Isso tudo é coisa do homem perdido. Tinha que ser curso de servo. Nunca vi curso de servo, você já viu? Curso de servo. Aí a escola é assim: você entra, o cara te dá uma vassoura e um pano de chão e um balde. Vai servir. Limpar chão, limpar banheiro. Ninguém quer isso. Você nota que todo mundo fala: ó, Deus me mandou para os Estados Unidos. Todo mundo Deus manda para os Estados Unidos. Mas não manda para a África. Não, irmão. Lá o bruxo voa. E daí? Vos dei autoridade sobre toda a obra do mal, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal te acometerá. Mas não tem amor? Gente, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, se ele nos deu do seu Espírito, eu amo. E se eu amo aperfeiçoando esse amor, eu sei que ele está em mim. Eu nunca o vi, mas sei que ele está em mim. Amém? E uma característica de que Hashem, gente, eu gosto de falar de vez em quando, para vocês acostumarem. Shem é nome. Ra, o nome. Israel não fala Yud Revavehe, ele fala Hashem. Amém? Derramou o seu amor por meio de seu Espírito em nós. E também o fato de confessarmos sem dúvida nenhuma em nossos corações. Vou fazer uma pergunta antes de eu falar isso. Quem crê de fato que Yeshua é filho de Elohim? Fraco o negócio. Você tem alguma dúvida? Lá no buraquinho, lá no... E se falar que acharam a ossada de Yeshua igual um ano retrasado? Você está rindo? Você sabe que tem gente da igreja que tem o pé atrás, né? E você sabe por quê? Porque o espírito de Elohim não está nele. Olha o que está escrito aqui em 1 João 4, 14 a 15. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Yeshua é o filho de Yud Revavehe, Yud Revavehe permanece nele. E por que Yud Revavehe permanece nele? Porque o Espírito foi derramado nele e o amor de Elohim foi derramado no coração daquela pessoa. Então, Yud Revavehe está nele. Então, eu só tenho absoluta certeza que Yeshua é filho de Elohim porque o Espírito de Deus foi derramado em mim. Deu para entender? Quando eu tenho aquela dúvida, sabe aquele negócio? Eu vou ficar aqui, se der errado eu pulo para lá. Você acha que não tem isso? Pois é. Eu vou ficar aqui, mas se... E se? E se a ciência achar vida em Netuno, como estão falando aí? Não vai achar, porque a vida está
Em Yeshua ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A certeza está ligada ao Espírito em nossos corações. Porque Yeshua falou assim, ei, rogarei ao Pai, ele vos enviará o Espírito e vos ensinará todas as coisas. Coisa tremenda é isso. E ele, em Yud, qualquer que confessar que Yeshua é o filho de Yud Revavirê, e Yud Revavirê permanece nele, e ele em Yud Revavirê. Gente, se você quer que Elohim permaneça em você, confesse que Yeshua é filho de quem? Se você não confessa isso, confessa com tua boca aí, quero ver. Vou ficar olhando quem não confessa. Vou vigiar. Confessa aí, meu irmão, com a tua boca, que Yeshua é filho de Yud Revavirê, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Foi fluido ou foi engasgado? Quando é engasgado, tem que orar, viu? Tem que ser fluido. Não, mas aí é porque os outros enganam. E nós que somos verdadeiramente de Yeshua, já cremos no amor que Yud Revavirê tem por nós, pois nós recebemos do seu amor pelo seu Espírito que foi concedido a nós. Veja em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Yud Revavirê que ele nos tem. Yud Revavirê é amor, e quem permanece no amor, permanece em Yud Revavirê e eu nele. Com este reconhecimento do amor de Yud Revavirê por nós, acontece uma coisa interessante. O amor de Yud Revavirê em nós é aperfeiçoado para termos confiança no dia do juízo. Gente, agora é sério. Nós precisamos aperfeiçoar esse amor que ele derramou no nosso coração por causa do dia do juízo. Porque no dia do juízo, se o amor não estiver aperfeiçoado, sabe o que vai acontecer? Vamos ler aqui que você vai ver. Olha só. 1 João 4,17. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confie, que o dia do juízo vem. Que dia do juízo é esse? Hein? Apocalipse vai vir. Tem um monte de gente com medo na igreja do Apocalipse. Não, estou com medo. Sabe o que está com medo? Que o amor não está aperfeiçoado. É isso que Paulo está chamando a atenção. Você precisa aperfeiçoar o teu amor, para que no dia do juízo não temas. Porque ainda que você morra, viverá. Porque Yeshua falou, aquele que crê em mim mesmo morto, viverá. Então tu está light. Morreu, está com Yeshua. Não morreu, em breve estará com Yeshua. Então você não tem que ter medo. Nós não temos que ter medo. E por que temos medo? Porque não aperfeiçoamos o amor. Aí no dia do juízo você vai correr com os ímpios. Vai para debaixo dos buracos das cavernas, como tem muito crente fazendo aí, e vai gritar, caia sobre nós, caia sobre nós. Não está assim escrito? Tá ou não está? Tem que ler a Bíblia, hein, irmão? Tem que ler, ué. Tem que ler para entender, senão não entende. Os ímpios vão correr, porque vem o juízo do Pai e do Cordeiro, é dos dois. E a coisa vai ser pesada. Vem, mas nenhum mal vai nos fazer. Mas tem um juízo de Deus, né? Chuva de pedra. Quem já teve debaixo de chuva de pedra? Não vem com esse negócio que vou fazer um guarda-chuva de metal. Vai adiantar nada. É pedra desse tamanho que vai descer aí do céu. Você sabe que eu acho que de onde que Deus joga essa pedra? O homem descobriu um cinturão de asteroide. Eu acho que Deus manda é de lá mesmo. Mandou do Egito, foi de lá. Pega umas pedrinhas e manda. Pois é, era um pedrão, faz fogo. E é assim que acontece, gente. Pode ter certeza. Eu não sei se ele está guardando e se ele vai jogar todas as pedras do cinturão lá, né? Porque, porque aí vai correr muita gente. Não, ele joga na medida, né? Deus, né? Tem gente aí com medo de bomba nuclear, que vai acabar com bomba. Meu irmão, Deus não vai deixar um homem destruir a terra. Para com isso.
Você é crente. Você é crente ou não é crente? Pô, se tu é crente, joga esse troço fora. Isso não é de Deus, não, meu irmão. Homem nenhum vai soltar bomba nuclear e destruir terra. Pode soltar até bomba nuclear, mas não vai destruir a terra. Eu acho que nem vai deixar soltar. Pode até local, né? Mas aquilo que está lá em 1 Pedro ou 2 Pedro não é bomba nuclear, como um moço está dizendo aí na internet. Aquilo ali é Deus. Assim como foi no dilúvio. Quem fez o dilúvio? Então, quem vai acabar com tudo com fogo? E os elementos serão dissolvidos, etc, etc. É Deus, meu irmão. Você acha que é bomba nuclear de homem? Fala sério. Eu, hein? Aí fica aí, tipo, poxa, ele falou o problema dele, meu irmão. Para de ouvir ele e vai para a Bíblia. Você vai ver que não tem nada a ver. Aí fica tudo com medo. Porque em vez de amar o próximo, ficou ouvindo bobagem. O amor de Yud lança em nossos corações, também lança fora o medo, como nós lemos. E mais, se você diz que tem o amor de Yud e diz que o ama, e não ama o cara que está aí à sua direita, olha para ele aí. Gente, eu detestava isso quando o Senhor me trouxe. Olha para o teu irmão e diz eu te amo. Eu detestava isso, gente. Faz isso não, mas hoje você vai fazer. Olha aí. Então, ó, veja 1 João 4, 19, 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Yud e odeia seu irmão, sabe o quê? Mentiroso. Se você diz que ama, eu amo Yeshua, pisca até o olho, mas não aguenta aquela mulher. Meu irmão, você é mentiroso. Tá bom? Amém, meu irmão? Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar Yud a quem não viu. Você não consegue amar porque tem algum problema contigo. E para aperfeiçoar o seu amor em nós e não sermos mentirosos, Yud nos dá também mandamento. Olha o mandamento que ele nos dá. 1 João 4, 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Yud ame também o seu próximo. Ele está dando esse mandamento porque tem a possibilidade dele derramar o amor em mim e eu segurá-lo. Tem ou não tem? Tem. Ó, Israel, quando Machia veio, tentou segurar Machia só para ele, não é? Mas os profetas estão dizendo que não era só para ele, mas eles tentaram. Deus teve que visitá-los para explicar que não era. Pegou Pedro, levou lá na casa do italiano lá. Era um italiano, gente. Comedor de macarrão. Militar de Roma, é. Ele e a família dele, eles não se misturavam com os judeus. Mas ele era um romano que fazia caridade, ele tinha amor pelas pessoas. Aí o que acontece? Hein? Deus falou aí, Pedro, não é só para vocês, é para eles também. Pedro entendeu. Pedro falou, pois como negarei a água, a imersão nas águas, se Deus tem imergido eles no Espírito como a nós? Ele compreendeu. Paulo teve mais facilidade de compreender, mas Pedro teve uma dificuldade, gente, muito grande. Amém? Não tenha dificuldade, não segura o amor de Deus, não, tá? Ame. Amar é bom. Tá? Ame teu próximo. Não fica só pensando nas suas coisas, não. Pensa nas coisas do teu irmão, na necessidade do teu irmão, no sofrimento do teu irmão, no que ele está passando, entendeu? Sofre com ele, chora com ele, sorria com ele, não é? Temos que ser assim, tá bom? Então, e dele temos este mandamento, que quem ama a Yud ame também o seu próximo. E como está escrito lá em 1 João 3,24, quem guarda os seus mandamentos, em Yud permanece. E Yud nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Então presta atenção.
quando proclamam que a lei de Deus acabou, o diabo está tentando impedir que Deus habite em você e permaneça em você. Porque ele não pode impedir dele vir, mas ele pode impedir dele permanecer em nós. Por isso que tem esse ensinamento que a lei de Deus acabou. Porque, quem guarda os seus mandamentos, em Yud Revav permanece, e Yud Revav nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Shabbat Shalom.